vamos trabalhar uma condição que ela é imprescindível para que a gente se libere para ter prosperidade na vida. Claro que para ter prosperidade, quem está aqui comigo, desde que eu comecei há 3 quintas-feiras a falar sobre prosperidade, sempre são muitas coisas que a gente tem que olhar para ficar em ordem e conseguir se conectar com a prosperidade. Então, quando a gente está muito em desordem com a prosperidade, a gente tem que ir olhando de pouquinho em pouquinho, de acordo com aquilo que a gente der conta. O importante é nunca desistir, é nunca entregar os pontos e entrar, talvez, num movimento de desistência, porque aí é um movimento de desistência da vida. É um movimento, quando a gente desiste da vida, é um movimento de ir para a morte. E aí teremos inúmeras consequências. Uma delas é estar a quilômetros da prosperidade. Então, um ponto imprescindível para a gente estar conectado com a prosperidade é estar na vida. Talvez algumas pessoas vão me perguntar assim, quem não estiver muito familiarizado aqui com o meu modo de falar, mas o que é estar na vida? Bom, estar na vida é sentir que a vida vale a pena, é estar em contato com a sua essência, é sentir que a vida vale a pena. Enfim, falando resumidamente, quem não sente isso, de alguma forma, em algum aspecto, está conectado com a morte. Aí é importante olhar, tá, gente? Ou através de terapia, ou através de uma constelação, que aí, se for algo sistêmico, algo da família que eu herdei, eu consigo, através da constelação, descobrir o que eu estou leal e que me leva a esse posicionamento na morte. Para a gente olhar para a prosperidade, a gente precisa ter a consciência de que não adianta eu ficar olhando para os resultados. Vou repetir a minha metáfora, eu gosto dela, tá, gente? Quem está me acompanhando aí há algum tempo, talvez esteja até um pouco cansado dela, mas eu gosto muito dela. Se eu sou uma árvore, a minha árvore está produzindo frutos. E como é a qualidade desses frutos? Em qual quantidade eu produzo esses frutos? Então, não adianta ficar olhando para os frutos, caso o resultado não esteja bom. A gente precisa olhar para onde de verdade está o problema, que é na raiz. E quando a gente fala de raiz, a gente está falando, agora voltando aqui para o ser humano, a gente está falando do nosso inconsciente. O que será que tem lá no meu inconsciente? O que será que tem lá no inconsciente de vocês e que bloqueia a prosperidade de cada um de nós? Já que eu toquei nesse ponto, eu sei que muita gente já me contou semana passada, mas quem estiver aqui me ouvindo, vai me contando, vai compartilhando aqui comigo. O que você já sabe aí a respeito de você, no seu processo de autoconhecimento, que está lá no seu inconsciente e está bloqueando a sua prosperidade? Quando eu falo de resultados e uso a metáfora da árvore e os frutos da árvore, eu estou querendo dizer dos resultados financeiros mesmo da sua vida, tá? Ok que a prosperidade não é só o dinheiro. A prosperidade, ela se baseia em 3 pilares. Dinheiro, né? Ou seja, a minha realização financeira, a minha saúde e os meus relacionamentos sociais, os meus relacionamentos com outras pessoas. Mas uma boa maneira de medir é o dinheiro. E aqui eu estou focando no dinheiro porque através dele a gente chega nas outras áreas e consegue trabalhar aquilo que a gente precisa trabalhar, tá? Então, os resultados, Evelise,
é aquilo que eu consigo de dinheiro na minha vida, aquilo que eu consigo de bens, aquilo que eu consigo me proporcionar de conforto. Deixa eu falar para vocês de um passo que é imprescindível que a gente esteja em ordem em relação a ele, para a gente ter prosperidade. Eu preciso, para eu ter prosperidade na minha vida, eu preciso estar em ordem com o meu passado. Quando eu falo estar em ordem com o meu passado, eu estou querendo dizer assim, ficar em paz, ficar ok com o meu passado. Bom, o que é o meu passado? Bom, o meu passado é tudo aquilo que eu, Inês, já vivi, ou seja, ficar em paz com todas as cabeçadas que eu já dei, todos os fracassos que eu já tive. É a gente se perdoar. É a gente olhar atrás e, vamos supor, se quando eu tinha 30 anos, eu passei por uma experiência difícil, talvez um fracasso na vida profissional, e perdi muito dinheiro, foi muito difícil para mim. Então, é olhar para olhar para Inês de 30 anos e fazer as pazes com ela. Daqui a pouco eu conto como que a gente faz as pazes com a gente mesmo, tá? Porque eu preciso terminar de contar para vocês o que mais que tem aí em ficar em paz com o passado. A vivência de situações de rejeição, principalmente quando a gente vive isso na infância, que a criança, quando a gente era criança, a gente não tinha o cérebro pronto ainda para elaborar algumas coisas difíceis que a gente viveu. E se foi algo de rejeição mesmo, a criança não tem como elaborar aquilo se ela não tiver um suporte de um adulto que veja e ajude ela. Na maior parte das vezes, os adultos não veem. Por quê? Porque eles estão ocupados com outras coisas, estão disponíveis emocionalmente para suas dores, e boa parte dos adultos, dos pais, não estão disponíveis emocionalmente para olhar de verdade para os filhos. E aí os filhos ficam sozinhos ali na infância, vivendo algumas coisas bem difíceis. E a rejeição pode ser uma delas. E aí a criança, diante ali da limitação do cérebro dela, ali só com aquele pouquinho que o cérebro já desenvolveu, a criança pode criar uma crença e registrar no inconsciente uma crença de eu não mereço. E aí isso vai bloquear a prosperidade mesmo, tá? Como saber se já tomamos nossos pais? Érica, observe 3 coisas na sua relação com eles. Você julga? Você tem vergonha? Você tem dó? Se tiver um desses 3 aqui, então você não está em ordem em relação a eles, tá? Então você não os toma, eles não estão ocupando o lugar deles aí dentro de você. E você está emocionalmente órfã na vida. E isso do emocionalmente órfã na vida traz muita insegurança, muitas doenças, muitos conflitos nas relações, tá? Eu estava dizendo que para ter prosperidade, um dos passos que é imprescindível olhar para isso e cuidar é estar em paz com o passado. O meu passado, eu, Inês, com aquilo que eu já fiz na minha vida, e aquilo que é sistêmico também está no meu passado, tá aqui, ó, para trás. Então, a minha relação com os meus pais e todo e qualquer emaranhamento que eu tenha com o meu sistema familiar. Bom, em relação ao sistema familiar, se eu estou emaranhada com alguém lá de trás, vou dar um exemplo simples de entender. Suponhamos que um avô meu lá para trás, um tataravô, ele tomou posse de terras que não eram dele. Então, ele lesou alguém.
Alguém ficou num prejuízo e ele tomou posse daquilo para ele. Então, aí tem algo de desequilíbrio na lei do equilíbrio. O dar e receber. Então, ele recebeu muito, e aquela pessoa dona das terras não recebeu nada. Então, fica aqui uma dívida do avô com essa pessoa. E ele não pagou. Ele ficou com aquelas terras pro resto da vida dele, e a outra pessoa lá ficou com prejuízo. Então, essa dívida, ela vai sendo passada de geração em geração. Até que um dia talvez tenha chegado em mim. E aí, eu estudo, eu faço um monte de faculdades, eu faço curso de especialização, eu faço um monte de coisas, faço coach, faço isso, faço aquilo, faço terapia. E, de forma alguma, eu consigo ganhar dinheiro. Aí, então, é imprescindível olhar para o sistema. Será que eu estou leal à dívida que algum antepassado meu adquiriu? Bom, aí é fazer uma constelação para colocar isso em ordem, ok? Bom, então, o estar ok com o passado para desbloquear a prosperidade, um passo, né, para desbloquear a prosperidade, é estar ok comigo mesmo, naquilo que eu já vivi, com os meus pais, naquilo que eles conseguiram me dar e cuidar das lealdades familiares que eu possa ter com algum ancestral meu. Naquilo que se refere aos ancestrais e aos pais, constelação. Agora, aquilo que é da minha vida e ali da minha relação com os meus pais também, terapia ajuda e muito, ok? Bom, então eu já contei lá, se é uma lealdade familiar, que eu estou emaranhada com os meus ancestrais e não estou em paz, não estou bem com o meu passado, constelação. Agora, se é algo da minha vida, igual aquele exemplo que eu dei, suponhamos que ali com 30 anos mais ou menos, eu tive um fracasso na minha vida, seja de qualquer ordem, financeiro, afetivo, de qualquer ordem. Aquela dor, quando eu olho para mim, a Inês, de 30 anos, como que eu estou comigo mesma? Eu consigo olhar para mim com 30 anos e ficar bem? Me contem agora, vocês, tem alguma coisa aí da sua vida, do seu eu, que você não consegue ficar bem? Todos que estiverem aqui me acompanhando, façam esse exercício também. Imagine, Márcia, que todos esses eus com os quais você não fica bem, imagine que eles estão aí na sua frente. Ó, o seu eu, a Márcia, que teve câncer, coloque ela aí na sua frente. A Márcia, que aos 40 perdeu um emprego maravilhoso, coloque ela aí na sua frente. E todas as outras Márcias que você percebe que você não fica bem com elas. E olha para elas. Olha para elas. E aqui agora eu vou colocar algumas frases de solução. Olhe aí para o seu eu, que você não fica bem, pode colocar todos, se você tiver vários. E fala assim: eu vejo a sua dor. Eu sinto muito que tenha sido tão difícil aí nesse momento. Eu vejo a sua dor. Eu te olho e te agradeço, pois graças ao seu sacrifício e à sua dor, eu hoje sou mais sábia. Eu te vejo e vejo que você não tinha como fazer diferente. Eu sinto muito, era o que você tinha.
Isso. E agradeça. Perceba que você hoje é mais sábia, graças a todos os fracassos de você no passado. E faça esse exercício até você conseguir olhar para os seus eus com benevolência e gratidão. Esse é o exercício que eu preparei para hoje para contar para vocês, para que vocês fiquem em paz com o seu passado. Façam as pazes com seus eus. Olhe e agradeça. Ok?